A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 8, que traz por título Confessando e Abandonando o Pecado. Meu Deus! Pode se preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda segunda-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Eita glória! Já aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o pastor presidente das Assembleias de Deus em Foz do Iguaçu, pastor Isaías Cardoso. Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais, meu pastor. O Senhor é bênção por essa mistura. Assim também como toda a equipe da EBD de Foz do Iguaçu, na pessoa do seu superintendente, pastor Rivanildo, que Deus possa abençoar toda a sua equipe, o William, irmã Vanessa, irmã Marta, pastor Delogo, meu Deus, vocês são bênção pura sem mistura, viu? A mídia, a irmã Camila, Natan, que Deus abençoe, tá bom? Estivemos em Foz do Iguaçu ministrando no quarto simpósio e toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Vocês são bênção pura sem mistura, tá bom? Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 8 do segundo trimestre de 2024, que traz por título Confessando e Abandonando o Pecado. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou realizar a dinâmica e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada de adulto. Que é bênção, viu? Então, para iniciar, faça a dinâmica com seus alunos. Mas também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas. Isso mesmo, fazendo algumas perguntas. Mas observe, você não pode ficar respondendo. As respostas devem ser seus alunos. Pastor, ninguém participa. Então, nesse primeiro momento, você também não vai responder nada. Deixa a sua turma participar. Eu tenho dito, é momento do professor dar vez e voz à turma. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, o que significa confessar? Por que nós devemos confessar os nossos pecados? A pessoa que confessa o pecado, ela é perdoada? Será que todas as pessoas que confessam o pecado realmente estão arrependidas do pecado? Qual a diferença de se arrepender e confessar o pecado? O que acontece quando a pessoa não confessa e nem se arrepende do pecado? Ei, Jesus amado, já vai chegar apertando o juízo do povo, viu? Anote as perguntas e faça para os seus alunos e deixe a turma participar, questionar. Assim você terá uma hora mais participativa e mais dinâmica. Nada de você querer passar a aula toda falando. Não adianta, precisa haver uma discussão com seus alunos. Agora, após você realizar a dinâmica, ou essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, confessando e abandonando o pecado. Meus irmãos, presta bem atenção. O ser humano, ele não gosta de confessar pecado. Para você ver, Adão e Eva, que cometeram o primeiro pecado, em vez de confessar a Deus, foram se esconder de Deus. E quando Deus questionou,
Olha, e quando Deus questionou, um jogou pro outro. Foi a mulher que tu me deste, foi o marido que tu me deste, foi a serpente que tu me deste. Cada um ficou jogando a culpa para o outro. Ninguém assumiu suas responsabilidades. Te pergunto, será que você é assim? Será que a sua turma é assim também? Mas hoje vamos aprender a importância de confessar o pecado, a necessidade do arrependimento para a nossa salvação. Isso mesmo, sem arrependimento ninguém vai morar no céu. Mas pastor, eu pequei, pastor, mas não me arrependi ainda. O que é que eu faço? Busca a Deus, olha, isso mesmo, busca a Deus, confessa a Deus, conversa com Ele. E o próprio Deus colocará em você o arrependimento necessário para a sua salvação. Sabia disso? É assim mesmo, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso textuário, onde está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo número 13. Aqueles que confessam e deixam seus pecados, se arrependem dos seus pecados. Então, confessar nem sempre adianta. Precisa se arrepender e deixar. Aquele que verdadeiramente está confessando o seu pecado, porque está arrependido, ele vai receber o consolo de Deus, o perdão de Deus. Mas precisa se arrepender, confessar e deixar. Ei, Jesus amado. Pastor, confessar é mais fácil, né? De um certo modo, sim. Mas se arrepender, ei, meu Deus, aperta o juízo da sua turma. Questione sobre confessar, se arrepender e deixar o pecado, tá bom? Chame sua turma para fazer aquela discussão abençoada com relação a essa temática, que é importante. Dando seguimento, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Irmãos, a intenção de Deus para com a nossa vida é nos libertar do pecado, nos afastar do pecado, nos colocar cada vez mais sobre a sua direção. Mas, no entanto, para que essa libertação aconteça, para que a santificação aconteça na minha vida, eu preciso me afastar do pecado. E caso haja pecado na minha vida, eu preciso se arrepender do pecado, confessar e abandonar. Eu não posso ficar brincando com pecado, não. Eu não posso ter pecado por estimação, não. Está repreendido em nome de Jesus. Que Deus possa trazer libertação na nossa vida, no nosso pensamento. Que jamais viemos ter o pecado domesticado em nossa vida. Nós queremos estar libertos do pecado. Nada de pecado domesticado, viu? Brincando. Você é forte. Eu não caio, eu não peco. Vigia com isso. Nós somos seres humanos e a carne é fraca. Daí a necessidade de se fortalecer no Senhor. Pastor, se a carne é fraca, então não posso pecar? Não. A carne é fraca, mas quando você está em espírito, eita, quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está lendo a palavra, meditando a palavra, você pode gritar bem alto e falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando você está em oração e consagração, te pergunto, será que você está? Agora vamos para a nossa leitura diária. Presta bem atenção. Lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia, todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, toda segunda-feira, estou postando um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos adultos, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Por isso, já nos segue também em nossas redes sociais. Mas vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira, confessando as nossas transgressões ao Senhor. Terça-feira, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa diante de Deus. Quarta, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quinta, o pecado do rei Davi, ungido do Senhor. Sexta, em primeiro lugar, nos dirigimos a Deus para o perdão dos nossos pecados. Sábado, Deus investiu homens para o ministério da reconciliação. Ei, Jesus amado, viu? É forte esse tema, viu? Recomendo você fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Salmos de número 51, do versículo 1 ao 12, e 1 João, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 10. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos alunos para ler a palavra do Senhor. Isso cabe a mim e a você enquanto professor. Agora vamos para a nossa introdução.
Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo, mera fraqueza ligado ao ambiente e os aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. É forte, viu? Meus irmãos, entenda o seguinte: o nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus não muda. Assim também com a palavra do Senhor. Se os homens do Antigo Testamento precisavam confessar seus pecados, hoje não é diferente. Se faz necessário confessar o pecado. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu fico sem jeito. Agora é engraçado o seguinte, né? Para pecar, ninguém tem vergonha. Ei, Jesus amado, já apertei o juízo, né? Na hora de pecar, ninguém tem vergonha, ninguém pensa em nada, só vai lá e faz o errado. Agora devemos entender o seguinte: aquilo que nós plantamos, vamos colher. Daí a necessidade, isso mesmo, daí a necessidade de se arrepender do pecado, confessar, abandonar, para que Deus possa estar nos reconciliando com Ele. Para que Deus possa estar nos perdoando, é necessário que haja arrependimento sincero e confissão do pecado. Por quê, pastor? Não tem como se aproximar de Deus se a pessoa vive no pecado. Não tem como a pessoa ser salva se não abandonar o pecado. Não vai morar no céu nenhum pecador. Olha, isso mesmo, não vai morar no céu nenhum pecador. Mas, pastor, nós não somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Somos pecadores que Cristo Jesus pagou a dívida, pagou o que nós devíamos e hoje estamos livres do pecado em nome de Jesus. Mas, pastor, mas o crente não peca? Peca, irmão, se não vigiar. Peca se não tomar cuidado. Peca se não tiver uma vida consagrada a Deus. Se ficar brincando com o pecado. Por isso que está escrito, fugir das paixões da mocidade. Isso mesmo, fugir da aparência do mal. Ó, tu que está em pé para que não caia. Tudo isso é um aviso para que nós possamos estar vigilantes constantemente. E outra coisa, se acontecer o pecado, precisa haver arrependimento, confissão e abandono. Assim Deus estará nos perdoando. Eita glória, irmãos. Entenda o seguinte, nosso Deus, Ele nos ama. Nos ama tanto que mesmo nós sendo pecadores, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Desde que você confesse, você abandone em nome de Jesus. Entendeu a importância desse tema? Por quê? Tem muitas pessoas hoje dizendo, não precisa confessar pecado nenhum. O homem não tem poder para perdoar. Deus também não se importa com o pecado de ninguém. Deus não quer o corpo de ninguém. Deus só quer a alma e o espírito. É mentira, varão, pelo amor de Deus. Nós devemos apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o nosso corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Deve se apresentar a Deus. Porque ambos, presta bem atenção, o seu corpo, quem criou foi Deus. A tua alma, quem fez foi Deus. O teu espírito, quem fez foi Deus. E nós devemos cuidar, zelar daquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Agora tem pessoas falando, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda na minha vida. É mentira. Deus é o Senhor na sua vida. Ele quer mandar na tua vida, no teu corpo, nos teus olhos, nas tuas mãos. Deus, Ele quer mandar em todo o teu corpo. Deus se interessa por todo o teu corpo. Sabe por quê? São com os nossos membros, olha, com a nossa mão, com a nossa boca, com o nosso ouvido, que nós realizamos a obra do Senhor. Isso mesmo, Deus, Ele precisa do nosso corpo aqui na terra, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho, ajudar o crescimento da obra de Deus. Não é à toa que você é templo do Espírito Santo. Isso mesmo, esse corpo daqui, olha, ei, Jesus amado, esse corpo daqui é templo do Espírito Santo e como templo, precisamos zelar e cuidar diante do propósito de Deus e jamais emprestar, meu Deus, é forte, viu? E jamais emprestar, ceder ao pecado. É claro que o pecado vai bater nossa porta, ó. Mas nós devemos repreender em nome de Jesus, porque o nosso Deus nos ama e nos levará para morar no céu. Mas para isso tem que haver arrependimento, confissão e abandono do pecado. Você está preparado para isso? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, e o item 1, que traz por título a confissão de pecado. No item 1, definição. O verbo confessar, da palavra hebraica, irdar, aparece como jogar,
atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal, que é radar, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo no sentido de tomar conhecimento, a saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do altar de falar. A palavra homolego ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar, exomolégio, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente que a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crer ou sabe. Presta bem atenção. Eu creio que a grande intenção do comentarista pastor Ziel Gomes, nesse primeiro tópico, o item 1, é definir que tanto a palavra no Antigo Testamento, quando no Novo Testamento é mencionado o ato de confessar o pecado publicamente, reconhecendo suas limitações, confessando, dialogando, falando acerca dos seus pecados publicamente, para que todos pudessem ter acesso e saber que você fez algo de errado, mas está arrependido, quer mudar de vida, mudar de comportamento. Então é necessário deixar claro com seus alunos, nesse primeiro tópico, que tanto no Antigo Testamento houveram confissão de pecado, isso mesmo, o povo de Israel precisava confessar o pecado, e assim o sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava o animal, para que esses pecados cometidos pelo povo, olha, pudessem ser encobertos. Isso mesmo, o sangue de animal nenhum perdoou ninguém. O sangue dos animais sacrificados no Antigo Testamento não perdoava o pecado de ninguém. O único sangue que perdoa o pecado é o sangue de Jesus Cristo, porque ele, enquanto homem, foi inocente, não teve pecado algum. Mas, no entanto, o povo de Israel precisava ir diante do sacerdote, do sumo sacerdote, para confessar os seus pecados. Sendo assim, o próprio sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, isso mesmo, apresentava o pecado do povo de Israel, confessava o pecado do povo naquele animal, e assim aquele animal, o sangue daquele animal, estaria encobrindo o pecado, mas perdoar só o sangue de Jesus. Mas, pastor, mas com o pecado do povo do Antigo Testamento foi perdoado através do sangue de Jesus. Isso mesmo, através do sangue de Jesus. O sangue de Cristo, ele é retroativo. Está escrito no livro de Hebreus. O sangue de Cristo, ele é retroativo. Por que isso? O povo do Antigo Testamento dormiram na esperança de ver a Cristo, de ver o Messias. Por isso que tudo aquilo que ocorreu no Velho Testamento é tão somente uma sombra do que seria Cristo, do que seria o Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Velho é sombra do Novo. A morte do animal inocente é um tipo da morte de Cristo. Assim como o sangue do animal inocente era derramado, o sangue de Cristo também foi derramado para a remissão do pecado, para perdoar o pecado. Deu para você entender a diferença? Mas para que isso pudesse ocorrer, precisava que o povo de Israel confessasse seus pecados e abandonasse. Da mesma forma hoje. Sabe por quê? O nosso Deus, ele não muda. Mas vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. É importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Você pode ver nas referências. Observe o seguinte: pastor, o que é confessar pecado? É você falar, é você confessar, é você mencionar aquilo que você fez que não agradou a Deus, que vai de encontro à palavra do Senhor. É aquele comportamento, aquela atitude, aquela ação que você teve, que Deus disse: não vai e você foi, não veja e você viu, não pegue e você pegou, meu Deus, não faça e você fez. Então, todas as vezes que o ser humano faz algo que está de encontro à vontade do Senhor,
quebra o princípio bíblico, ele precisa confessar esse pecado, se arrepender do pecado e abandonar. E assim obterá para si o perdão do seu pecado. Mas observe, só quem tem autoridade e poder para perdoar o pecado é Deus, é Jesus Cristo. Isso é verdade. Mas nós, enquanto homens, observe, mas nós, enquanto homens, enquanto autoridades constituídas por Deus, podemos ouvir a confissão de pecado. Isso mesmo. Enquanto homens, nós não temos autoridade para perdoar pecado de ninguém. Não cabe a nós. Mas enquanto homem, estamos autorizados por Cristo Jesus, ouvir o pecado do povo, apresentar também diante de Deus, interceder pela vida dele. E assim estabelecemos a nossa função enquanto pastor. Isso mesmo, pastor pode ouvir confissão de pecado, pastor pode apresentar a Deus. E se o candidato, se o pecador se arrepender do pecado, Deus vai estar perdoando o pecado. É por isso que pecado tem que ser confessado. Na verdade, é melhor que não haja o pecado. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado diante de Deus intercedendo pela vida de vocês, tá bom? Então, pastor, é bom que não peque. Mas se acontecer o pecado, tem que se arrepender, tem que confessar, tem que abandonar em nome de Jesus. Te pergunto, você já confessou algum pecado? Ei, Jesus amado, não responda não, pelo amor de Deus, viu? Mas você já confessou algum pecado? Será que você tem algum pecado que deveria ser confessado? Ei, Jesus, olha, não precisa responder não, viu? Mas recomendo você fazer essa pergunta ao povo e diga a ele, não precisa responder nada para mim. Fale com Deus e, se precisar, fale com o seu pastor, com a sua liderança, porque está escrito, aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Converse com seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Observe o seguinte, Deus não pode contemplar o mal nem o pecado. Nós adoramos um Deus que é santo. Observe, Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo, ele é santo. Então nós adoramos um Deus que é santo e exige de nós a santidade também. O próprio Deus compartilha conosco desse atributo, dessa qualidade da santificação. Daí porque ele exige de mim e de você a santificação. Está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, observe, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu sou pastor. Ninguém. Ah, eu sou filho de pastor. Ninguém. Ah, eu sou dizimista. Ninguém. Eu construí uma igreja. Ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas, no entanto, sabemos e reconhecemos as nossas limitações, o nosso pecado, o nosso comportamento. Nós sabemos que existe uma tendência, uma inclinação para o mal. Por isso que precisamos aceitar a Cristo e nascer de novo, para que essa inclinação para o mal, para o pecado, possa estar morta, para que a velha natureza possa estar morta e Cristo possa reinar em nós. Porque se Cristo reinar em nós, não estaremos mais presos, escravos do pecado, mas estaremos livres do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eita glória! A verdade vos libertará. Por isso que, em nome de Jesus, se até hoje tem alguma coisa na sua vida, meu Deus, no seu ministério, na sua vida, que atrapalha a sua comunhão com Deus, se tem alguma coisa que até hoje você não conseguiu se libertar, em nome de Jesus, receba a libertação, que quebre todas as cadeias, que toda ferramenta que tenha atrapalhado a sua vida e seu crescimento espiritual possa ser repreendida em nome de Jesus, que você possa ter liberdade, que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, em nome de Jesus.
Então, converse com seus alunos, irmãos, que precisamos confessar os nossos pecados e reconhecer que Deus ele é santo. Como Deus ele é santo, ele requer de nós essa santidade. Mas, no entanto, o próprio Deus que requer vai estar nos dando graça, força, para que nós possamos resistir o mal, resistir às tentações, às provações desta vida. Isso mesmo, Deus exige de nós a santidade, mas o próprio vai estar nos ajudando. O próprio nos dará graça, nos dará força, para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. E assim vamos fugir do pecado. Isso mesmo. Pastor, como é que eu faço para vencer o pecado? Pastor, como é que eu faço para resistir o pecado? É muito simples. Faça igualmente José. Fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. E assim você estará livre do pecado. Amém? Eita glória! Mas pergunta o seguinte, está gostando até agora? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E eu só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal. Pastor, que é ser membro, é seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro do canal. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo, que será um prazer lhe atender, tá bom? Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico e o item 1, que traz por título o perigo do pecado não confessado. No item 1, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, versículo 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhantemente ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. Irmãos, presta bem atenção. Nós adoramos um Deus que é santo e um Deus que é onisciente. Ele sabe de tudo. Um Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Um Deus que é onisciente, ele sabe de tudo. Um Deus que é onipresente, está em todos os lugares. E um Deus que é onipotente, ele pode todas as coisas. Então não tem o que você esconder. Não tem como você esconder as tuas ações, o teu comportamento, o teu olhar, as tuas mãos, o teu comportamento. Não tem como você esconder. Porque o nosso Deus, ele sabe de tudo. Até mesmo a intenção do nosso coração, o nosso Deus, ele sabe. Daí a necessidade de você ser sincero com Deus. É só não tentar enganar, é só não tentar tapear a Deus, porque Deus ele sonda o meu e o seu coração. Mas tem pessoas por aí pensando que podem enganar a Deus, confundir a Deus, tapear a Deus, mas não adianta não. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar as lideranças da sua igreja, a sua família, mas a Deus não tem como tapear. Deus sabe o que tu está pensando, varão. Deus sabe o que você está assistindo. Deus sabe para onde você está indo. Deus, ele sabe tudo. Agora, por que o ser humano ele tenta se esconder de Deus? Por que o ser humano tenta abafar?
Porque o ser humano tenta se esconder de Deus, não confessa os pecados, porque muitas das vezes acaba desacreditando em Deus. Sabia disso? Como é que eu vou confessar meus pecados? Será que Deus existe? Será que Deus tem interesse? Irmãos, Deus, ele é real. E você precisa crer nisso. Deus, ele é real. E ele tem interesse em participar da sua vida. Tem pessoas por aí que até ensinam. Deus, ele existe, mas não se interessa pela sua vida. Tanto faz, tanto fez. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. É mentira. Deus, ele existe. Verdade. Mas tem interesse de participar da minha e da sua vida. Deus, ele quer participar do seu trabalho, da sua escola, das suas redes sociais. Eita glória. Deus, ele quer ter a senha do seu celular. Ei, Jesus amado. Na verdade, Deus, ele tem a senha do seu celular. Agora, meu irmão, você precisa confessar os pecados. Tem muitos homens de Deus caindo por causa das redes sociais. Tem homens de Deus, mulheres de Deus pecando, traindo seu esposo, traindo sua esposa por causa das redes sociais. Mas que em nome de Jesus possamos estar libertos desse pecado, irmãos. Vamos nos afastar do pecado, se aproximar mais de Deus. Ah, pastor, mas eu não vigiei. Ah, pastor, eu pequei. Ah, pastor, eu quebrei tudo. O que é que eu faço? Confessa a Deus. Confessa ao seu pastor. Peça perdão, peça reconciliação. E assim, Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar o seu ministério, porque você agiu corretamente. Pecou, pequei, mas confessa e deixa em nome de Jesus. Não adianta ficar escondendo o pecado, porque você só esconde do pastor e da sua igreja, mas Deus está te olhando, viu? É como tem aquela frase no mercado, né? Sorria que Jesus está te olhando, viu? Sorria que você está sendo filmado. Em outras palavras, sorria porque Jesus está te vendo 24 horas. Você sabia disso? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal e diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos das consequências de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Presta bem atenção. Tudo aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Aqui, a intenção do comentarista da revista é deixar bastante claro: as pessoas que pecam terão consequência dos seus atos e do seu comportamento. Aqui já foi dito de Adão e Eva, criados perfeitos, meu Deus amado, conhecendo a Deus, conversando com Deus, na perfeição. Mas, no entanto, eles optaram em pecar. No entanto, eles optaram a desobedecer a Deus. Mesmo Deus amando, isso mesmo, mesmo Deus amando Adão e Eva, no entanto, veio a consequência do pecado. Qual foi a consequência do pecado espiritual? Qual foi a consequência do pecado de Adão e Eva? Perder o direito da vida eterna em Deus. Isso mesmo. Tiveram várias consequências familiares. Isso. O pecado entrou na casa, entrou na família. E você sabe muito bem o que vem ocorrendo. Tudo isso por causa do primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Ou seja, trouxe vários prejuízos físicos, emocionais, espirituais e eternos por causa do pecado. Para você ver a força que tem o pecado. Quando a pessoa peca, está desobedecendo a Deus. Quando a pessoa peca, está se colocando distante de Deus. Muitas das vezes, diretamente ou indiretamente, está dizendo: eu não preciso de Deus, eu não me importo com o pensamento de Deus, eu não estou interessado na vontade de Deus. Isso é forte. Quando a pessoa peca, está colocando: existem coisas melhores do que a graça de Deus, que a presença de Deus, do que os presentes de Deus. É por isso que muitos deixam de se alimentar na mesa de Deus, se alimentam na mesa no mundo. Tem muitas pessoas deixando de se alimentar na casa de Deus, na presença de Deus, para se alimentar dos prazeres mundanos. Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos passar as provações, as lutas, as tentações. Vão vir sobre a nossa vida,
Mas em nome de Jesus vamos dizer não, para que não venha acontecer conosco aquilo que aconteceu na vida de Adão e Eva, serem afastados da presença de Deus. Eu não quero me afastar de Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero ser arrebatado em nome de Jesus. E você também, deixa aqui nos comentários se você quer ser arrebatado ou se você quer conhecer a morte. Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que levaram a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessado o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Preste atenção, não foi de hoje, nem de ontem, que o ser humano tenta esconder o pecado de Deus. Já disse aqui, Adão e Eva se esconderam para não ver Deus depois do pecado. E quando Deus questionou, ficou um jogando a culpa no outro. Aqui também é destacada a história do rei Davi, que no primeiro momento não quis confessar, não se achou pecador, não procurou a Deus. Mas, no entanto, Deus levanta o profeta, e isso, Deus levanta o profeta para confrontar o pecado de Davi. Irmãos, profeta de Deus é para confrontar o pecado. Ei, Jesus amado, para levantar e falar alto, falar forte, falar grosso, mas confrontando o pecado do rei Davi. E quando Davi tem seu pecado confrontado, ele percebe: errei, pequei, estou distanciado de Deus, e procura ativamente o perdão de Deus pelo seu pecado. Ele percebeu, não tem como fugir de Deus. Ele percebeu, não tem como esconder de Deus. E o Salmo de número 32 vai estar revelando o quê? Como Davi não confessou o pecado, ele foi enfraquecendo, perdendo a bênção do Senhor, perdendo a vitalidade, porque não confessou seu pecado. Logo, quem não confessa o pecado tem prejuízos espirituais, emocionais, físico, ministeriais, familiares, ou seja, tem prejuízo em tudo na vida. Mas, pastor, por que o ser humano ele peca e, no entanto, ele não confessa? Porque, irmão, o ser humano não gosta de confessar o pecado, contra as suas limitações, e tem medo de perder as bênçãos. Sabia? A pessoa não confessa o pecado, muitas das vezes: ah, mas eu sou pastor, eu vou confessar. Eu sou professor do EBD, vou confessar. Ah, eu sou casado, eu vou confessar. As pessoas ficam com medo de perder sua posição, perder o seu título, não sabendo ele que, se ele não confessar, ele não vai perder somente o título, ele não vai perder somente a família, ele vai perder a salvação. Ei, Jesus amado, tem pessoas aí dizendo: é melhor perder a salvação do que perder minha casa, meu carro. É melhor perder a salvação do que perder meu emprego, perder meu título, a minha posição. É melhor você se arrepender do pecado. É melhor você não pecar. Mas se pecar, tem que confessar, deixar em nome de Jesus. Irmãos, nessa terra não existe nada melhor e mais importante do que a nossa salvação. Isso mesmo, a nossa salvação foi conquistada e é conquistada aqui nesta terra. Se você partir agora, o seu destino já está feito, o céu ou o inferno. Isso mesmo. Ah, pastor, vai ter o julgamento. Irmãos, preste atenção. O cristão será julgado após a morte com relação ao tribunal de Cristo para receber galardão. Isso mesmo, nós não vamos ressuscitar para sermos julgados para saber quem vai para o céu e quem não vai. Não é isso. O verdadeiro cristão vai ser ressuscitado, receber um corpo glorioso, poderoso na presença de Deus, e vai participar das bodas do Cordeiro, e vai participar do tribunal de Cristo para julgar suas obras, para ver se você vai ter ou não galardão. Por que eu estou falando isso? A nossa salvação é conquistada aqui nesta terra. Depois da morte, segue-se o juízo. Já foi para o paraíso, esperar o momento do julgamento, ou já foi para o Hades, esperar o juízo final. Não tem para onde fugir. Quem morrer com Cristo Jesus está salvo. Agora vai precisar esperar o momento do arrebatamento da igreja.
Quem morreu sem Cristo já está condenado, mas vai esperar o julgamento final que acontecerá depois do milênio. Mas isso é para outra aula, tá bom? Ah, e você já sabe, né? Eu gosto muito de escatologia, tanto que escrevi esse livro, O Descomplicando a Escatologia. Se você tiver interesse em adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, tá bom? Está com frete grátis para todo o Brasil, é o livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra de uma forma descomplicada, tá bom? Se você gosta de escatologia, recomendo, viu? Esse livro é bênção pura sem mistura. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda, caso você queira nos levar na sua igreja, para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, simpósio, congresso, fica à vontade, tá bom? Nós ministramos para professores de adultos até pré-adolescentes e a minha esposa, a nossa irmã Neia, ministra para professores da turma infantil. Se tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato conosco e será um prazer estar na sua igreja em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, onde está escrito: a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. No item 1, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve, primeiramente, ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em 1 João, capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra do Calvário. Irmãos, entenda o seguinte: só Deus tem poder, autoridade para perdoar pecado. O único que pode perdoar pecado. Mas Deus só vai perdoar pecado se você primeiro se arrependeu do seu pecado. Se você se arrependeu do seu pecado, você vai confessar o pecado e vai abandonar o pecado. É o passo para o perdão de Deus. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão. Terceiro, abandono. Precisa se afastar do pecado. Agora, pastor, por que as pessoas não confessam a Deus? Pastor, por que as pessoas não procuram a Deus? Sabe por quê? A confissão a Deus tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Não adianta você tão somente confessar se você não se arrependeu. E as pessoas questionam: pastor, o que é arrependimento? Como vou saber se eu verdadeiramente, se eu verdadeiramente me arrependi do meu pecado? Eu digo sempre o seguinte: se arrepender do pecado é você lembrar do que você fez, que você também não vai esquecer. Observe, você não vai esquecer do seu pecado. Não vai mesmo, pelo amor de Deus. Mas, no entanto, você vai se lembrar do que você fez, do pecado que você fez, mas você não terá prazer no que fez. Isso mesmo. O que é se arrepender, pastor? É lembrar do ato, lembrar do pecado, e aquilo não vai trazer uma satisfação, não vai trazer uma glória, não vai trazer um prazer para você. Todas as vezes que você lembrar, você vai ficar com pesar, com dor, com arrependimento no seu coração. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que até confessaram o pecado, mas não se arrependeram. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que quando lembra do que fez, diz: olha, eu confessei, viu? Eu sei que pecar não é bom não, mas o negócio foi bom, viu? Ei, Jesus amado, se não fosse tua graça na minha vida, eu ia fazer de novo. Essa pessoa não se arrependeu do pecado. Irmãos, se arrepender do pecado não é tão somente confessar o pecado. Tem pessoas que confessam o pecado com medo das consequências do pecado, mas Deus não quer saber disso não. Deus quer arrependimento. Entendeu o mistério? Se arrepender é você lembrar do que fez e não sentir prazer. Veja só um exemplo. É como se você tomasse a Coca-Cola. E Coca-Cola é pecado. Só para você entender o exemplo, tá bom? Vamos dizer que tomar Coca-Cola é pecado. Aí você tá naquele calor, aquele sol, Jesus amado. Aí de repente aparece uma Coca-Cola para você. Aí você vai lá e toma essa Coca-Cola, que aqui no meu exemplo ele é pecado. Você vai tomar Coca-Cola, vai sentir prazer porque tomou aquela Coca-Cola. Amém? Assim o pecado também.
Não é assim que acontece? Agora vamos dizer o seguinte, quando você bebe a Coca-Cola, você cai em si, meu Deus, eu não poderia tomar essa Coca-Cola porque é pecado. Eu não posso tomar Coca-Cola, eu não posso pecar. Aí você começa a arrepender do seu pecado, confessa o pecado. Aí agora, quando você estiver em casa, depois de algum período, depois de um momento, você vai lembrar, meu Deus, por que eu tomei aquela Coca-Cola? Tem misericórdia da minha vida, me perdoa meu pecado. E você não vai sentir sabor da Coca-Cola. Você não vai se alegrar dizendo, rapaz, naquele dia, se não tomasse, você ia morrer. Ainda bem que apareceu aquela Coca-Cola. Eu sei que é pecado, mas foi bom. Aí você não se arrependeu. Agora, se você lembra do que fez, olha, e aquilo lhe traz um pesar, uma dor no peito, significa que você verdadeiramente se arrependeu do que você fez. Deu para você entender o que é arrependimento? É lembrar do que fez e não sentir mais prazer. E sentir agora um pesar, um arrependimento pelo seu ato. Mas, pastor, presta bem atenção. Eu cometi pecado, mas até hoje, quando eu lembro, eu fico feliz. Até hoje, quando eu lembro, foi algo bom. O que é que eu faço? Confesso a Deus. Peço que Deus possa te dar arrependimento. Peço que Deus possa colocar o arrependimento no seu coração, para que você possa verdadeiramente se arrepender. Porque se não se arrepender, vai continuar pecando todas as vezes que você lembrar. Ei, Jesus amado. Isso mesmo. Todas as vezes que você lembrar do que você fez e aquilo lhe traz novamente um prazer, você está pecando. Daí a necessidade de se arrepender do pecado, confessar e abandonar em nome de Jesus. É forte esse tema, viu? Converse com seus alunos. Lembrando, a Coca-Cola foi tão somente um exemplo. Poderia ser o quê? Um churrasco. Ei, Jesus amado. Dê o exemplo que você achar por bem, tá bom? Mas eu acho interessante você conversar com seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título Alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos na palavra do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, o meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Presta bem atenção. Irmãos, Deus ele quer perdoar. Deus não aceita pecado de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não aceita pecado de ninguém em qualquer momento, qualquer desculpa. Deus não aceita o pecado. Mas também Deus está pronto, está apto. Ele tem um perdão para dar a qualquer pessoa, desde que essa pessoa busque, se arrependa, confesse, deixe o pecado. Então, Deus não concorda com o pecado de ninguém. Deus não aprova o pecado de ninguém, mas se esse pecador se arrepender, confessar e deixar, Deus perdoa na hora. Eita glória! Deus, ele perdoa na hora. Muitas das vezes, a igreja, o pastor, os irmãos, pode até não perdoar, mas Deus perdoa na hora e você é reconhecido, justificado imediatamente. Tanto que, se você pecar agora, se arrependeu verdadeiramente e você morrer, você vai morar no céu. Porque o perdão de Deus é automático. Eita glória! O perdão de Deus acontece na mesma hora que você se arrepende, você confessa, você deixa. É algo automático. Agora a igreja não lê. Agora a igreja não esquece não, viu? A igreja pode muitas das vezes jogar no seu rosto. Ei, Jesus amado, né? Passar toda a disciplina, afastado. Isso acontece porque faz parte da igreja aqui local. A pessoa que peca, de acordo com foi o pecado, precisa passar por uma disciplina. 1 mês, 2 meses, seja quanto tempo a igreja determina. Mas é necessário passar pela disciplina para que haja uma correção e sirva também de exemplo para o outro. Muitas pessoas questionam, pastor,
A pessoa disciplinada vai morar no céu? Se eu estiver disciplinado e acontecer o arrebatamento da igreja, será que a pessoa vai ou não vai morar no céu? Entendeu? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Se a pessoa é crente, mas está disciplinado porque pecou. Olha, disciplinado. Vamos deixar mais difícil ainda. Vamos dizer que teu irmão na igreja que cometeu adultério foi disciplinado. Mas, no entanto, ele diante de Deus já confessou, se arrependeu e já abandonou o pecado. Mas ele continua ainda disciplinado na igreja. Te pergunto, se o arrebatamento acontecer nesse momento, ele vai ou fica aqui na terra? Ei, Jesus, ele vai ou não vai ser arrebatado? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Só vou dar minha resposta no final dessa aula. Eita glória! Você está gostando? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. Lembrando, viu? Vou deixar aqui um link no nosso grupo de PDF. Isso mesmo, criei um grupo para fornecer alguns materiais em PDF. Se você tiver interesse, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Alguns materiais grátis e outros materiais pagos, mas naquele precinho, R$2, R$5, R$4, R$7, fica à vontade. Se você quiser entrar no nosso grupo de PDF, vou deixar aqui o link da descrição do vídeo, tá bom? Grupos de PDF, é bênção pura sem mistura. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobrir-o é viver uma vida espiritual de aparência. Não é opção bíblica para o caminho da cura e restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado e praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por toda. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Irmãos, entenda o seguinte: Deus não concorda, Deus não quer que ninguém peque. Agora, se você pecar, Ele quer perdoar. Isso mesmo, Deus ele tem interesse de perdoar. Eu sei que tem pessoas pregando por aí como se Deus estivesse no céu querendo castigar, matar as pessoas. Não é verdade. Deus ele é amor. Agora nós sofremos as consequências das nossas ações e comportamento. Por exemplo, se você pecar e não se arrepender, vai ser condenado. Agora, se você pecar, se arrepender, abandonar, você vai receber o perdão de Deus e vai morar no céu. Agora, isso é sua escolha. É você que escolhe, é você que define. Deus nos deu a capacidade de escolher as coisas. Agora, depois, vai vir as consequências. Observe, você pode escolher o que você quiser, mas de acordo com o caminho escolhido, a sentença é certa. Ou céu ou lago de fogo. Não tem para onde fugir. Quem escolhe é você. A porta apertada e a porta larga. O caminho estreito e o caminho largo. Quem escolhe é você. Agora, o destino já está traçado. Eu, por exemplo, escolhi a porta apertada. Ei, Jesus amado, tem que deixar muitas coisas, mas eu preferi estar na porta apertada, porque eu quero morar no céu. Eu quero morar nas mansões celestiais. E você também quer morar no céu? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas pergunta o seguinte: você gostou dessa aula? Você ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu preciso saber, tá bom? Mas se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho. Não acredito, até agora não se inscreveu no canal. Só o sangue de Jesus, tá bom? Já aproveita e se inscreve agora no canal, viu? Já informo também que não terminou, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Senhor. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 8, que traz por título Confessando e Abandonando o Pecado. Meu Deus! Pode se preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos,
jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda segunda-feira tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu peço, se gostar, se inscreva, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Porque aqui o alimento é forte. Eita glória! Já manda patinho todo especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus aqui de Itabuna e também segundo secretário da nossa convenção CEADEB. Que Deus esteja te abençoando. Assim também como toda a equipe da IPD, que é bênção pura sem mistura. Mas agora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 8 dos adultos do segundo trimestre de 2024, que traz por título Confessando e Abandonando o Pecado. Presta bem atenção, esse tema é forte, como diz o pregador, né? É um tema forte. E eu acho necessário você fazer algo, uma atividade que possa ficar na consciência dos seus alunos. É momento de conversar, dialogar, mostrar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso eu fiz o seguinte, já separei aqui 15 versículos importantes com relação à confissão de pecado. Isso mesmo, 15 versículos importantes com relação à confissão de pecado. Você vai tentar fazer, sabe o quê? Colocar esses versículos de uma forma bem bonita em um marcador de Bíblia. Isso mesmo, é momento de presentear seus alunos. Só que um tema, irmãos, muito sério e nós precisamos falar e ensinar da melhor maneira. O que é que você pode fazer? Vou passar para vocês esses 15 versículos com relação à confissão de pecado. Vocês vão pegar esses versículos e vão estar imprimindo, olha, no formato de um marcador de Bíblia. E vai dar de presente para os seus alunos. Pastor, marcador de Bíblia é difícil. Pode ser no coração? Pode ser no coração. Pode ser no formato da Bíblia? Pode ser no formato da Bíblia. Mas acho interessante você dar para os seus alunos, se você estiver alegre e custa pouco, tá bom? Que você possa montar esses versículos em um marcador de Bíblia e você vai estar presenteando os seus alunos. Sendo que o aluno vai receber o marcador de Bíblia com um versículo falando acerca da confissão de pecado, para que todas as vezes que ele abrir a Bíblia, ele procurar um marcador de Bíblia, ele vai achar aquele versículo falando acerca da confissão de pecado. Ei, Jesus amado, irmãos, hoje tem crente que não confessa mais pecado, não. Tem crente vendo, fazendo, ouvindo o que não deve, mas ele não confessa o pecado. Daí a necessidade de você pegar um versículo que fala acerca de confissão, dar de presente um marcador de Bíblia. Quem sabe, meu Deus, quem sabe um dia ele vai ler e vai ter à disposição uma coragem, um impactado pelo poder de Deus e vai estar confessando assim o pecado, tá bom? Ah, pastor, mas meus alunos não têm pecado não. Será? Eita glória. Mas entendeu aqui a nossa dinâmica? Você vai estar pegando esses versículos que fala acerca da confissão de pecado, vai estar colocando no marcador de Bíblia, vai mandar imprimir e vai levar para os seus alunos. Quando chegar lá, eles podem muito bem pegar aquele versículo, aquele marcador de Bíblia, ler e trazer uma pequena explicação daquilo que ele entendeu. E após isso, eles ficarão com o marcador de Bíblia. Pode ficarem tranquilos. Já vou deixar aqui para vocês toda a referência bíblica, tá bom? Pegue, por gentileza, caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal. Pastor, quer ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo, olha. Mas também na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. E pode ficar tranquilo, viu? Você que é membro, porque a nossa irmã Valéria vai estar preparando aquele marcador de Bíblia bonita e vai estar fornecendo para vocês, viu? Fica tranquilo. Agora, por gentileza, anote aí as referências bíblicas com relação à confissão de pecado. Observe. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessa os teus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. É forte, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eita glória! Atos, capítulo 3, versículo de número 19. Portanto, arrepende-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Salmo de número 51, versículo de número 4. Eu reconheço que pequei, o que fiz foi contra ti, somente contra ti, fiz o que tu reprovas. Davi, viu? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem cobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontrará misericórdia. Eita glória, ainda bem, viu? Agora, Salmo de número 32, versículo 1. Feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Salmo de número 57, versículo 10. Pois a tua bondade é tão grande que alcança os altos céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Salmo de número 38, versículo 18. Então confessarei as minhas transgressões e lamentarei a minha iniquidade. Romanos capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a sua boca se confessa para a salvação. Salmo de número 51, versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo de número 22, versículo 22. Então farei menção do teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Eita glória! Acho que deixei aqui para vocês em torno de 12 ou foi 13 versículos com relação à confissão de pecado. Você vai pegar, vai colocar no marcador de Bíblia, vai imprimir e vai dar de presente para os seus alunos. Quando chegar lá, você vai estar presenteando o aluno, ele vai pegar o marcador de Bíblia, vai ler, vai trazer uma explicação daquilo que ele entendeu e vai guardar, para que todas as vezes que ele abrir a Bíblia e utilizar o marcador, Deus possa falar com ele, caso esteja precisando confessar pecado, viu? Ei, Jesus amado, vai ser bênção pura sem mistura. Pergunta a você, você gostou? Ah, pastor, eu quero essa atividade dinâmica, o que é que eu faço? Coloque nosso blog aí no Google aí, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog e você vai clicar no menu Adultos. Lá você vai ter acesso a essa dinâmica digitada com toda a referência, tá bom? Só para o seguinte, gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, até a próxima dinâmica. Eita glória!